Calas sem maioria e sem travar crescimento da extrema-direita na Estónia. Graças, o Manifesto da Libertação do Corpo, Beckett no epicentro da guerra. Khamenei quer pena de morte para autores de envenenamentos. Cada vez mais instituições europeias proíbem a aplicação TikTok. Líder da oposição bielorrussa Svetlana Tsikhanouskaya é condenada à prisão. Como é que a guerra na Ucrânia mudou a Europa? Milhares tentam sobreviver um mês após os sismos na Turquia e na Síria. Paciente de Düsseldorf é a quarta pessoa curada de HIV. As sólidas condições para uma contraofensiva ucraniana. Viagens de membros da Comissão Europeia vão ter regras mais estritas. A vitória do partido da primeira-ministra da Estónia foi garantida com 31,2% dos votos, um aumento de 2,3 pontos em relação às eleições de 2019. Em segundo lugar ficou o partido de extrema-direita ECR, com 16,1%, e no terceiro o partido do centro, tradicionalmente favorecido pela minoria étnica russa da Estónia, com 15%. Mais de 900 mil pessoas foram elegíveis para votar nas eleições gerais, e quase metade votou antecipadamente. Na primeira declaração depois de serem conhecidos os resultados, Kallas disse que o país precisa de grandes reformas, por exemplo em relação à transição verde. Temos também de investir na nossa segurança. O nosso vizinho agressivo não desapareceu e não desaparecerá, temos de trabalhar com isso, sublinhou. Vamos ver isso agora. Olá, aqui é Juliane. De volta com vocês, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Aqui você é sempre bem informado. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia, compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. Para continuar no poder, o Reforma terá de formar novamente uma coligação com um ou mais partidos que preenchem os 101 lugares do Parlamento deste Estado Báltico. Kallas excluiu estar num governo com ECR devido a diferenças ideológicas, e é provável que se volte para o antigo parceiro da coligação, o Partido do Centro e parceiros da coligação cessantes, o pequeno Partido Conservador da Pátria e os sociais-democratas, para um pacto. O recém-chegado ST-200 pode também ser incluído nas conversações governamentais. Luta com a extrema-direita. Numa campanha dominada pela ajuda do país à Ucrânia, um dos principais desafios do Partido Reforma foi dominar a extrema-direita do Partido ECR, liderado por Martin Elm, que quer limitar o apoio a Kiev e culpa o atual governo pela elevada taxa de inflação. O partido entrou na corrente dominante da política estónia nas eleições de 2019, quando emergiu como o terceiro maior partido com quase 18% dos votos. O Partido Eurocético foi cofundado pelo pai de Martin Elm, Mart Elm, e fez parte de um governo liderado pelo Partido Central entre 2019 e 2021. Nunca questionámos o apoio à Ucrânia e nunca questionámos a adesão da Estónia à NATO, disse o líder do ECR numa entrevista à agência The Associated Press. Mas temos sido muito críticos em relação ao governo porque não avaliaram o risco para a Estónia e para a segurança e defesa estonianas, declarou Martin Elm, acrescentando que o país entregou todo o armamento pesado e que isto é um convite à agressão. No final da noite eleitoral, Elm apontou falhas ao atual governo. Tivemos a inflação mais alta da Europa. Tivemos a maior queda no nível de vida, a maior queda na economia. Estamos a entrar muito rapidamente numa crise muito multifacetada na Estónia e não vejo os partidos liberais a compreendê-la ou a conseguirem resolvê-la. A coreógrafa italiana, Silvia Gribaldi, está de volta ao palco com um novo espetáculo, Graças, apresentado na Maison de la Danse em Lyon, França, antes de uma digressão por toda a Europa. Com este espetáculo, cujo nome se refere às três graças do escultor António Canova, a antiga bailarina clássica representa um encontro de corpos, sem papéis de género, para dançar ao próprio ritmo da natureza. No palco, três artistas, Ciro Guglielmi, Matteo Marchesi, Andrea Rampazzo, e a própria Silvia Gribaldi. O resultado de anos de exploração de estereótipos de género, de identidades masculinas e femininas, que vai muito além da dança para se abrir às outras artes performativas e encenar um corpo livre. A relação com o corpo. Em entrevista à Euronews, a coreógrafa explica, com respeito ao corpo, estamos obviamente inundados de estereótipos. E cada um de nós decide então como estar dentro das formas do corpo. A palavra perfeito, não perfeito, são sempre palavras escorregadias, na minha opinião, precisamente porque existe uma zona quase desconhecida, uma zona limite dentro da qual talvez a perfeição. A imperfeição já não exista, mas existe simplesmente uma forma feita de força, volume, espaço. O corpo também é feito disto. Silvia Gribaldi é também especializada em artes performativas em geral. Desde 2004 que tem centrado a sua investigação no impacto social dos corpos, tendo colocado no centro da sua linguagem coreográfica o elemento cômico e a relação entre o público e os intérpretes. Os seus espetáculos têm sido apresentados em vários festivais nacionais e internacionais e são o resultado de um processo criativo que se concentra no diálogo e no encontro poético com outros artistas, companhias de dança e comunidades. Vamos ver isso agora. Olá, aqui é Juliane. De volta com vocês, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Aqui você é sempre bem informado. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia, compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. Graças é um projeto inspirado em Detri Graças, escultura criada por António Canova entre 1812 e 1817. A obra é inspirada na mitologia.
As 3 filhas de Zeus, Eufrosine, Aglaia e Itália, irradiavam esplendor, alegria e prosperidade. 3 figuras masculinas sobem ao palco num espaço e tempo suspenso entre o humano e o abstrato, um lugar onde homens e mulheres se encontram, sem papéis, e dançam ao ritmo da própria natureza. Durante os últimos 10 anos, Sílvia Gribaldi tem questionado os estereótipos de género, as identidades feminina e masculina e o conceito de virtuosismo na dança e na vida cotidiana, expandindo-se para além dos clichés e das aparências. Em direção à autoaceitação, Sílvia Garibaldi analisou também nesta entrevista a sua relação com o balé e formas de arte mais tradicionais. Fui bailarina de balé, sempre adorei balé. Continuo a amá-lo e a respeitá-lo. Certamente uma formação académica com padrões muito precisos, por isso os corpos que têm de responder a medidas muito precisas, para mim foi realmente importante encontrar uma originalidade no corpo e na expressão do corpo, bem como dar força ao que se tem a dizer, independentemente da sua aparência física. Portanto, foi uma busca e ainda é. Com o seu trabalho, Sílvia Gribaldi ajudou uma série de jovens a revisitar a dança. Muitas raparigas e rapazes escreveram-me dizendo que lhes dei esperança. Pensei que já tinha acabado a dança. Também há espaço para mim, graças a vós vi que este espaço existe. Digamos que este tipo de mensagens me assusta um pouco porque significa que, ainda em 2023, existem pressões sobre o desempenho físico de um atleta. Baikat é, cada vez mais, o epicentro da guerra na Ucrânia. O exército russo reclama pequenos avanços mas continua a não conseguir cercar completamente a cidade. As forças ucranianas dizem ter conseguido estabilizar a linha da frente nos arredores de Baikat, mas um dos seus comandantes descreveu a situação vivida pelos seus homens como um inferno. No discurso cotidiano à nação, o presidente Volodymyr Zelensky fez questão de prestar homenagem aos militares que combatem no leste do país, reconhecendo a situação particularmente difícil em que se encontram. Agradeço a todos aqueles que dão a vida para salvar vidas na Ucrânia. Quero prestar uma homenagem especial à coragem, força e resiliência dos soldados que lutam no Donbas. É uma das batalhas mais difíceis, dolorosa e difícil. Para os civis na região o cotidiano é também cada vez mais difícil, obrigados a cozinhar na rua e, na maioria dos casos, a viver em caves, sem eletricidade, aquecimento ou água corrente. Alina, residente de Chaziviar, não somos destemidos. Também temos medo, somos pessoas vivas e também queremos viver. Eu quero que tudo acabe rapidamente. Têm de chegar a um acordo ou a questão tem de ser resolvida de alguma forma. É simplesmente insuportável. Na região de Zaporíjia, as forças ucranianas afirmam ter destruído 2 bases militares russas, resultando na morte de centenas de soldados ocupantes, segundo o responsável da autarquia local. Aos protestos que o Irão já vive, juntaram-se os dos familiares das centenas de raparigas alegadamente vítimas de envenenamento em escolas. Oficialmente, não há ainda indícios concretos sobre os autores, nem tampouco sobre as substâncias utilizadas. Desde novembro, foram assinalados episódios de intoxicação em, pelo menos, 52 estabelecimentos escolares para raparigas em todo o país, abrangendo mais de 400 alunas. Pela primeira vez, o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, veio pronunciar-se sobre o sucedido. O Ayatollah declarou que, caso seja apurada a premeditação de ataques por envenenamento, os autores serão condenados